Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo de Luigi Responde aqui do canal. Esse vai ser o de número 17, para participar é bem simples, basta que você envie aí a sua pergunta aqui nos comentários desse vídeo, que eu vou estar respondendo no próximo Luigi Responde. Então, sem mais, vamos aí às perguntas. A primeira pergunta vai ser do inscrito Desafia TFM, acho que é isso. Um dual-core G3240 equivale a um i3? Teve 4 likes, então a galera tem muita dúvida quanto a isso. Bom, respondendo a pergunta de vocês, o 3240 ele se assemelha muito em desempenho single core, quer dizer, se você pegar um núcleo físico desse 3240 e comparar com um i3 de terceira geração, deixa eu ver, um 3220, ele vai ter basicamente o mesmo desempenho single core. Mas como o i3 tem a questão de hiperthreading, ele tem 4 threads no total, ele vai ter um desempenho melhor, uma performance mais alta na maioria das aplicações, beleza? Então acho que está respondida aí a pergunta. Eurogame está perguntando: Luigi, se eu comprar um Pentium G4500 para rodar games como GTA V, Battlefield 4, Black Ops 3 e etc. na resolução do meu monitor, que é de 1360 por 768, dá pra rodar? Bom, velho, olha só, rodar você vai conseguir rodar, eu acredito que todos os jogos, mas, por exemplo, no GTA V, que é um jogo CPU bound, utiliza bastante do CPU, você vai ter alguns problemas, porque esse processador que você está usando, ele vai ser dual core, então não tem jeito, vai ter um probleminha ali no GTA V, mas eu acredito que na maioria dos jogos ele se saia bem. A próxima pergunta é do Pingo Pinguim. Luigi, será que mais pra frente vai sair notebooks com processador Skylake? Pô, cara, já saiu sim, eu só não sei se aqui no Brasil já tá comercializando, mas existem processadores Skylake para notebook, normalmente os processadores com sufixo U, por exemplo, i7-6600U, esses processadores eles são visados para notebook, portáteis no geral, né? E normalmente esses processadores eles vêm com um baixo clock para poder diminuir também a quantidade de calor emitida por ele, já que esses aparelhos portáteis não têm uma dissipação muito boa. Pergunta do Silvestre Lopes. Luigi, vale a pena um FX 8320E, uma R7 360 DDR5 de 2 GB ou o i7 4790 com uma GT 630? O orçamento está bem apertado. Bom, cara, se fosse para te recomendar nessa faixa de preço aí que você vai gastar, se a gente for considerar que você vai pegar esse i7 mais a GT 630, o i7 está custando por volta de R$ 1.400, essa GT 630 os 300, então você vai gastar ali os 1.700, dá para pegar algo melhor, como por exemplo um i5, um i5 Skylake, né, um 6500, e uma RX 470, acredito que tenha um custo-benefício ainda melhor do que essas duas opções que você citou. Matheus está perguntando: Luigi, placa-mãe Gigabyte Z170 GA-D3H com processador i5 6600K terá gargalo em uma GTX 1070? E será que uma fonte de 500 watts segura essa configuração ou eu pego uma de 600 watts? Bom, a primeira pergunta é sobre o processador, questão do gargalo com a GTX 1070. Eu acredito que não vai ter nenhum gargalo, mesmo assim se tiver, você está pegando uma placa-mãe que tem um bom suporte para overclock e o seu processador é desbloqueado. Então, se caso ter algum gargalo, sei lá, em algum jogo, o que eu acho muito difícil, porque esse processador ele é muito bom, é só você subir um pouquinho os clocks, dependendo aí também, obviamente, da sua dissipação, né, da dissipação que você vai usar nesse processador. E a outra pergunta sobre a fonte, uma fonte de 500 watts, ela já é o suficiente sim, mas se você quiser ter uma folga, é melhor você já pegar uma fonte com uma potência melhor, ou até mesmo esquecer a potência e pegar uma fonte com uma eficiência melhor, um selo 80 Plus Gold ou melhor. Pergunta do Jonathan Souza. FX 8320E mais a GTX 1060, dá gargalo? Por quanto tempo eu posso usar para jogos atuais? Tem equivalentes na mesma faixa de preço que eu possa usar se esses componentes não forem os ideais? Muita gente pergunta assim, né, se tal processador vai gargalar com uma determinada placa de vídeo, mas depende do jogo em questão. No GTA V vai ter gargalo, em outros jogos com certeza não vai ter, porque vocês estão vendo aí o FX 6300, mesmo sendo um processador bem antigo, ele segura sim alguns jogos,
Então, Jonatas, hoje em dia, tendo a configuração que eu tenho, que é o FX6300 com a 1060 de 3 GB, eu já te indicaria pegar um i5 que vai te dar uma folga maior para os jogos que estão por vir. Agora, se você não liga para aquele gargalo pequeno de 20, no máximo 20%, né? Você pode pegar essa configuração sim, tranquilo, que em muitos jogos você vai conseguir rodar uma boa taxa de frames por segundo e às vezes nem note o gargalo. Pergunta do APS Void Games. Vou comprar um PC com o FX 6300 mais a GTX 1060. Qual fonte mínima? A GTX 1060 ela pede uma fonte de pelo menos 400 watts e você pode pegar aí uma CX 430, uma PCIe, todas essas fontes que são de boa qualidade, com até 400 watts você pode colocar na configuração de boa. Pergunta do Fabrício Mendes. Por que existem apenas 2 fabricantes, no caso a AMD e a Nvidia, de chip gráfico no mercado? Falta mais concorrência nessa indústria? Então, Fabrício, existem sim outras empresas que fabricam chip gráficos. A gente pode citar ali a Intel, também tem a VIA, que há um tempo atrás tinha em tudo quanto é placa-mãe, mas agora está meio sumida. E ainda tem aquelas que fabricam chip gráfico para celular, né, para smartphone, tablet e assim vai. Só que realmente existe esse domínio, né, entre a AMD e a Nvidia no mercado de chip gráfico. Não sei dizer porquê, se alguém souber aí complementar a minha pergunta, coloca nos comentários que vai ajudar o Fabrício nessa dúvida e até outras pessoas que provavelmente têm a mesma dúvida. Próxima pergunta é do Felp Player. Opa, Luiz, beleza? Estou pensando em montar um PC com i3 6100, R7 360 e 8 GB de RAM. Com essa configuração, dá para começar um canal do YouTube jogando GTA V, Battlefield 4 e CS? Então, Felp Player, dá sim, cara. O i3 6100, ele, apesar de ser um processador de entrada, a gente sabe que vai ter limitação no GTA V principalmente, você vai conseguir sim gravar vídeos, é só você baixar um pouquinho dos gráficos, se a sua R7 360 não suportar, mas dá sim, cara. Provavelmente você vai conseguir fazer o seu canal de gameplay com essa configuração. Pedro Henrique está perguntando aqui se eu tenho alguma coisa a dizer em relação ao AMD Zen. Era para essa linha ser lançada em agosto, mas nenhuma novidade em relação a eles. Será que a AMD desistiu da linha Zen? Então, Pedro Henrique, um salve para você. Bom, sobre a linha AMD Zen, né, os processadores novos da AMD, a gente está nessa mesmo. A gente não tem muita informação sobre eles. E a última novidade, a última notícia que eu tive dos processadores AMD Zen foi sobre a placa-mãe, né? Vazaram algumas fotos, algumas imagens das placas-mãe com soquete M4. E segundo alguns rumores, essas placas-mãe elas vão ter o mesmo soquete para APU e para processador desktop comum. Isso é bom porque a AMD vai unificar, né, tudo em uma plataforma só, em um socket só. Leandro Reis está perguntando, em que devo investir mais para rodar Minecraft no Ultra com shaders a 60 frames por segundo? Então, Leandro, se você quiser dar uma passada no canal do Wilzy, ele faz bastante vídeo sobre shaders, sobre esses patches de texturas. Ele deve saber te informar melhor, eu tô meio por fora de Minecraft. Mas assim, eu creio que você tem que ter um misto, né, de processador bom com uma placa de vídeo também ok, para poder rodar as texturas aí no máximo a 60 frames por segundo. O Wilzy tem um PC muito bom e mesmo assim, em alguns casos, ele sofre. Então, dá uma passada lá, pergunta, ele provavelmente vai te responder melhor a respeito disso. João Gamer 2000, Luiz Tech, se eu usar um processador em uma placa-mãe, eu consigo utilizar o processador em outra placa-mãe? Obrigado e um abraço. Então, João, desde que o processador seja compatível com a placa-mãe, não tem nenhum problema, você pode trocar sim. Emendando um tema aí sobre a sua pergunta em relação ao sistema operacional. Muita gente troca de plataforma, né, de AMD para Intel e tem dúvida se vai precisar formatar ou não. Eu vou explicar o meu caso, né? Eu peguei um PC do meu primo esses dias para poder fazer essa troca. Ele tinha um processador AMD e passou para o lado da Intel e deu incompatibilidade quando eu fui colocar o HD dele, que antes tinha o sistema AMD. Então eu acho que o sistema operacional ele guarda as informações da placa-mãe, né, do chipset nele, e por isso que eu tive que formatar nesse caso. Mas se você trocar apenas o processador e a placa-mãe for a mesma ou ter o mesmo chipset, nem mesmo formatar você vai precisar.
Pergunta do Fernando Luiz do Nascimento. Tem um PC Dell Optilex com processador i5 3470. Esse processador aguenta uma placa GTX 1060? Fernando, aguenta sim, esse i5 aí é muito bom, mesmo sendo da terceira geração, ele vai rodar de boa aí a GTX 1060. Daquela mesma forma, né? Em alguns jogos talvez você tenha o gargalo, mas vai ser bem pequeno, até menos do que um FX 6300, muito menos, na verdade. Pergunta do Marcelo Bernardes. Estou querendo comprar um PC para streamar. Invisto mais em quê? Placa de vídeo ou processador? i7 2600K ou i5 Skylake? Então, Marcelo, boa pergunta. Eu fiz um vídeo a respeito disso, né, há pouco tempo. Fiz um orçamento para poder streamar. E, cara, no meu orçamento eu investi mais em processador e peguei uma placa de vídeo mais de entrada, uma GTX 950. Para streamar, é muito importante que você tenha um bom processador. No caso aí, você deixou também uma outra dúvida no ar, que foi a respeito do i7 2600K contra o i5 Skylake. Dependendo do i5 Skylake que você for pegar e também dependendo do preço que você achar esse i7 2600K, por exemplo, se você achar o i7 2600K mais barato que um Skylake, um i5 Skylake de entrada, vai no i7 2600K que vai valer muito mais a pena. Agora, se o preço do i7 estiver mais caro do que o i5 mais top de Skylake, no caso seria o 6600K, aí sim eu acho que já é mais vantagem você pegar uma plataforma mais nova e o i5 seria mais vantajoso. Vai mesmo pela questão da grana. Pergunta do William Aparecido. Luigi, qual é melhor, PC Gamer ou console Xbox One? Halo uncharted backwards compatibility superior Japanese engineering ha 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 dirty console gaming peasants. Pergunta do Richard Martins. Luigi, beleza? Core i5 4440 com GTX 750 Ti, placa-mãe Asus H85ME-BR. É uma boa para um computador de entrada? Abraço, cara, e sucesso! Bom, Richard, obrigado primeiramente. E, cara, é uma boa configuração sim, uma ótima configuração, para dizer a verdade. Tem teste da GTX 750 Ti aqui no canal. Ela consegue rodar a maioria dos jogos atuais. Claro que alguns jogos mais recentes você vai ter que baixar um pouquinho de filtro e textura, mas ela é uma ótima placa de vídeo e combinado com o i5 aí que você colocou, vai ficar de bom tamanho e uma configuração excelente mesmo para um PC de entrada no caso. Pergunta do Lucas. DDR4 já vale a pena? Bom, Lucas, já vale a pena. Agora as memórias DDR4 elas já estão com um preço bem equivalente à DDR3, às vezes R$10 a mais, dependendo do módulo. Então já vale a pena sim pegar uma DDR4 por conta do preço que está quase o mesmo, e a DDR4 tem um clock maior, uma tecnologia mais recente, então vale a pena sim ir na DDR4 atualmente. Pergunta do Davi Bonfim. Luigi, ainda vale a pena comprar uma GTX 670? Bom, Davi, tudo vai depender do valor que você vai encontrar essa placa de vídeo. A 670 ela tem um ótimo desempenho, ela vai ter um desempenho bem parecido hoje em dia com uma GTX 1050, acredito eu, talvez um pouquinho abaixo disso. Então, cara, eu acho que vale a pena sim, ela já foi uma placa de vídeo muito boa. O único problema é que por ser uma placa de vídeo um pouquinho mais antiga, ela consome um pouquinho mais de energia, mas mesmo assim não é tanto, né? E uma fonte aí de 500 watts, acredito que segure a 670. Bom, galera, encerramos por aqui mais um Luigi Responde, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aqui, deixa também a sua pergunta para o próximo Luigi Responde, não esquece. Falou, galera, um abraço a todos, minhas redes sociais passando aqui embaixo. Tamo junto, valeu, fui!